Queridos, nós vamos refletir agora sobre a palavra do Senhor. E nós acabamos de cantar uma música que nos fala: rendido estou aos pés da cruz. E não tem como não se emocionar quando você fala da cruz, quando você pensa na cruz. Não tem como você não sentir. A emoção, sim, é uma emoção, mas uma emoção que não foge da razão, porque é uma emoção que nos reporta para o maior acontecimento de todos os tempos, de todos os séculos. Um homem aceitou se entregar para morrer por toda a humanidade. Não tem como a gente não se emocionar quando a gente lembra disso. E hoje, na palavra que vamos ler, na meditação que vamos ter, eu quero levar você hoje a pensar de forma bem rápida. Hoje eu serei muito breve mesmo, mas que você pense nessa noite sobre qual é o seu sentimento sobre a crucificação do Senhor, qual é o seu sentimento sobre a morte redentora de Jesus, e se você já parou para pensar no que isso representa para a sua vida. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 27. Eu vou ler apenas o versículo 46. Mateus capítulo 27. Na versão NVI, eu vou estar lendo, versículo 46. Diz assim, o versículo de Mateus 27, 46. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Vamos orar? Senhor nosso Deus, ajuda-nos a compreender nessa noite, Deus, o que o Senhor quer falar conosco. Como é que nós devemos sair daqui, Deus? Ajuda-nos a compreender um pouco mais da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós já escutamos muitas das vezes sobre a crucificação de Jesus. Normalmente falamos um pouco da crucificação na época da Páscoa, né? É um momento que todo mundo está falando da Páscoa. É o mês de março, abril. E ficou meio que comum falar da crucificação só nessa época. E acaba que se tornou tão comum que se tornou mecânico também. E talvez já não choque mais alguns corações. Assim como o Natal, por exemplo, o nascimento de Jesus, já não cria muito entusiasmo nas pessoas, por se tratar de datas que se tornaram mais legalistas, religiosas, do que propriamente pelo efeito que elas tiveram no momento onde aconteceram. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho comigo nessa noite sobre essa expressão de Jesus lá no Gólgota, na cruz. A Bíblia fala que nos 4 evangelhos, Jesus falou mais ou menos 7 frases. Em toda aquela trajetória da sua crucificação, ele exclamou, ele falou, ele bradou 7 frases. Algumas frases a gente lembra, né, com mais emoção. Outras a gente não entende muito. Essa, por exemplo, causa-nos, talvez à primeira vista, uma certa dúvida. Então eu separei 2 frases hoje para a gente compartilhar com vocês. Uma é essa que nós acabamos de ler, quando Jesus, sendo crucificado por todos nós, ele vira, brada em alta voz: meu Deus, por que me desamparaste? Muitos estudiosos explicam esse texto para nós, e hoje nós vamos poder entender alguma coisinha, mas o Salmos 22 tem essa profecia messiânica de que Jesus morreria, de que Jesus estaria sendo pendurado. E lá em Salmo 22, capítulo 22, versículo 1, já tem essa expressão: meu Deus, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Mas eu queria que você pensasse hoje comigo sobre o sentimento de Jesus e de Deus nesse momento. Que você tentasse se ver como que vendo alguém que você ama muito, passando uma situação de muita dor, de muita tristeza. Você já viu alguém que você ama sofrer? Acredito que sim, né? Você já viu alguém, por exemplo, quem é pai entende melhor isso, mas se você não é pai, talvez você ame muito alguma pessoa, e você já viu quando essa pessoa está passando uma agonia, uma dor tremenda,
e de que você acompanha a sua dor, de que você convive com a sua dor, mas que naquele momento você não pode fazer nada. Naquele momento você não pode mudar aquela situação, naquele momento você não pode, talvez, tirar aquela pessoa daquela dor. Você já viu alguém sofrer tanto, e você ama tanto essa pessoa, e que talvez você sofresse tanto junto com ela? É mais ou menos assim que eu fico imaginando esse texto de Mateus 27, 46. O Deus Todo-Poderoso, lá do céu, contempla um filho que havia surgido na terra para morrer, para padecer e para sofrer por cada um de nós. E a Bíblia diz de forma muito clara que esse Deus não poderia fazer nada. E aí Jesus usa até essa expressão: por que me abandonaste? Na agonia do Getsemane ele já tinha falado: Deus meu, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, faz alguma coisa que não seja a morte. Mas aí Jesus, na agonia do Getsemane, ele fala: mas contudo seja feita a tua vontade. Jesus tinha consciência de que essa dor, de que essa missão que ele tinha, mesmo que dolorida, mesmo que difícil, era necessária ser feita. Mas, irmãos, o que levaria Deus, se fôssemos olhar de forma literal, virar as costas nesse momento de agonia de Jesus? Por que Jesus se sentiria então desamparado nesse momento de dor? Por que Jesus se sentiria abandonado nesse momento de tanta dor? Um Deus que, quando Daniel estava na cova dos leões, estava presente com ele. Deus já havia prometido que estaria com os seus, que protegeria os seus, e que estaria do lado dos seus, que não abandonaria os seus. O Deus que, quando Sadraque e Mesaque estavam sendo lançados numa fornalha, estava lá junto com eles, não os deixando queimar, por exemplo. Nenhuma chama neles, totalmente protegidos, porque Deus nunca desampara os seus, Deus está sempre com os seus. Um Deus que, durante a trajetória do povo de Deus, sempre manteve-se firme no seu propósito de cuidar, de zelar e não virar as costas para os seus. Por que será então que Deus, no momento em que Jesus sofre essa agonia da cruz, ele exclama e diz: ó Deus, por que me desamparaste? Nós teríamos que lembrar de algumas coisas que a própria Bíblia fala. O que levaria Deus a não poder participar, ou talvez figurativamente Jesus dizer que estava longe dele, distante dele naquele momento? Nós teríamos que ir lá para Gênesis 2,17, onde a Bíblia diz: não coma dessa árvore, todo aquele que comer dessa árvore certamente morrerás. A morte que separa o homem de Deus, a morte que faz com que Deus vire os olhos da pessoa, que é o pecado, a morte que Adão e Eva participaram no momento em que desobedeceram a Deus. Certamente morrerás. E a morte sempre causou separação do homem com Deus. Você teria que ir para Isaías capítulo 59, por exemplo, quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor não estão fechados, os ouvidos também não estão tapados, as mãos não estão encurvadas para que não possa abençoar, mas as vossas iniquidades causam uma grande barreira, uma grande separação entre o homem e Deus, entre os seus pecados e Deus. Talvez você consiga entender então o que estava acontecendo nesse momento em que Jesus estava sendo crucificado. Queridos, na verdade, quando Jesus aceita morrer crucificado, quando Jesus está ali naquele madeiro, quando Jesus está pagando o sofrimento que ele pagava naquele momento, nós vamos entender que ele estava carregando todo o pecado da humanidade com ele. Deuteronômio capítulo 21 fala que todo aquele que for crucificado no madeiro será feito maldito, maldição. O apóstolo Paulo vai dizer que ele foi feito maldição por nós, que Jesus assumiu a nossa condição. E aí Spurgeon vai dizer que Jesus então substituiu o seu lugar do meu, que era para estar na cruz. E quando você então é substituído por Jesus, quando Jesus vai para a cruz e carrega todos os nossos pecados, ele assume a condição então de miserável, ele assume a condição de pecador, ele assume a condição de maldito, ele carrega toda a culpa da humanidade na cruz. Por isso, ele se vê então distante do Pai naquele momento, porque lá em Abacuque capítulo 1, versículo 13, a Bíblia diz que esse Deus, ele é tão puro, esse Deus é tão santo, que os olhos dele não poderiam ver a maldade, que os olhos dele não poderiam contemplar a impureza. E Jesus, no momento da crucificação,
Não era apenas aquele homem perfeito, aquele homem que não pecou, aquele homem que não tinha feito nada de errado na vida durante toda a sua trajetória. Naquele momento, Jesus era pior do que eu e pior que você. É incrível, se você for fazer uma análise, estudar um pouquinho mais sobre esse texto e tentar entender a condição de Jesus naquele momento, é possível que Jesus estivesse assumindo a pior condição de todas as pessoas. Jesus estava substituindo muitas pessoas ali que viriam fazer coisas terríveis, coisas que já haviam sido feitas, coisas que vão ser feitas e coisas que iriam acontecer, porque Ele carregou toda a culpa, todo o pecado, todo o peso da maldição. Em Romanos capítulo 6, 23, a Bíblia diz que todos pecaram. E porque pecaram, separados estão da glória de Deus, da graça de Deus. Então, nesse momento, Jesus assume a condição do homem. E por assumir a condição do homem, ele se vê separado de Deus. É como se ele estivesse distante de Deus. É como se ele estivesse tomando toda a nossa dor. Como diz Isaías capítulo 53. Ele assumiu, ele verdadeiramente tomou sobre si. Ele carregou sobre si. E por carregar toda a culpa na cruz, ele se torna maldito, ele se torna injusto, ele se torna pecador como um de nós. Aí Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você já parou para pensar nisso? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Queridos, a cruz de Cristo nos mostra, nos leva à nossa condição. A cruz de Cristo deveria nos mostrar quem somos, aonde erramos, quão distante estamos de Deus. Ao ponto de Jesus olhar, bradar, Deus meu, por que me desamparaste? A resposta seria, porque eu sou santo, e porque você carrega todo o pecado, toda a imundícia da humanidade. Você já parou para pensar nisso? O que mais doeu em Jesus, talvez, no momento da sua crucificação? Você já parou para pensar o que mais doeu em Jesus? Eu estava lendo os textos relativos à crucificação de Jesus. Haviam pessoas que passavam olhando a cruz, mexiam com a cabeça e diziam, você que dizia que podia destruir o templo, em 3 dias construí-lo de volta, se você é realmente tudo isso, por que você não desce dessa cruz? Algumas pessoas diziam isso. Os escribas, os sacerdotes, fariseus, estudiosos da lei diziam, ora, mas você era o filho de Deus? Você que falava por aí afora que era o filho de Deus, desça da cruz que nós vamos crer que você é o filho de Deus. Outras pessoas diziam, dizia que podia salvar tantos, nem a si mesmo se salva. Se você pode se salvar, desça da cruz, se você é o filho de Deus. E quando li esse texto, eu dizia, meu Deus, não deixa Jesus descer da cruz. Se eu tivesse naquele momento, né? Não, Jesus, não desça da cruz, é o nosso lugar que está ali. É nós que deveríamos estar ali. E as pessoas zombavam, desce da cruz se você é filho de Deus. Mostra que você tem poder. Quando na verdade ele diz, não desce da cruz, porque é aqui que nós vamos poder realmente ter a rendição dos nossos pecados. Querido, o que mais doeu para Jesus? Eu tenho certeza que não foram essas afrontas. Teve um momento que cuspiram no rosto dele. Cuspiram nele. Esbofetearam o rosto de Jesus. Humilharam Jesus. Teve um momento que pegaram uma coroa de espinho e cravaram nele. Sangrou. O rosto de Jesus estava ensanguentado. Fizeram todas as maldades que puderam com Jesus. Mas eu digo para vocês, não foi isso que mais entristeceu o coração de Jesus. Não foi isso que talvez fosse a maior dor de Jesus. A maior dor de Jesus foi ter que carregar o peso do pecado de pessoas que sequer conseguem olhar para Ele. A maior dor de Jesus é ter feito o que fez por pessoas que muitas das vezes sequer lembram dEle. É por se sentir desamparado de Deus naquele momento, porque Ele carregava o pecado, a maldição das pessoas. O sofrimento maior de Jesus não foram tapas, não foram chibatadas, não foram cuspes, não foram coroas de espinho, mas sim a rejeição, o peso do pecado, a ignomínia, a vergonha, o opróbrio, tudo aquilo que Ele carregou, que os profetas falam, nossa, como que Ele pôde? Ele carregou, Ele levou.
mas Ele levou porque Ele te ama. Ele levou porque Ele tinha todo o processo de salvação estava nas tuas mãos. E como diz o apóstolo Paulo, Ele fez tudo isso para que nós fôssemos feitos justiça. Queridos, eu quero dizer para você nessa noite, que quando você olha para esse Jesus, eu quero dizer para você nessa noite, que quando você entende esse amor de Jesus, que você se torna uma pessoa justa, que você passa a estar limpo e limpa diante de Deus. Ele resgatou você, Ele te tornou agora justiça. Ele é a justiça de Deus, mas ao assumir a nossa condição, Ele fez você ser justo. Justificados, pois, com Cristo, Romanos capítulo 5, versículo 8, temos paz. A partir de agora, você tem paz, porque Jesus te deu a paz, através da justiça. Mas Isaías 45, versículo 22, tem as condições para nós podermos entender isso. Olhai para mim, diz o profeta, falando de Jesus, e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Olhai para mim. As pessoas estão deixando de olhar para a cruz de Cristo, as pessoas estão deixando de focar o evangelho, a sua fé na cruz de Cristo. Mas eu digo para você, você precisa olhar para a cruz de Jesus. Você precisa compreender a magnitude, a beleza da cruz. E você precisa sofrer sempre que você vê o Filho de Deus, por tudo que Ele fez por você na cruz. Eu vou pedir para o Lucas colocar uma música, um vídeo. E eu gostaria que você, junto comigo, refletisse um pouquinho nessa letra, nessa melodia. E eu gostaria que você imaginasse o que ela representa naquele contexto que nós estamos falando aqui agora. Eu gostaria que você prestasse atenção com muito carinho e que você tentasse entender a proposta do autor dessa música. Eis o Cordeiro, a Ele olhai. Essa é a mensagem dessa música. Vamos ouvir. Para Jerusalém caminhando vou, o tempo de sacrificar chegou. Meus dois filhinhos vieram junto viajar, vieram ao cordeirinho vigiar. Meu papai, que veremos lá, a nós teus filhos explicai. E falei histórias dos heróis da fé, e ao Cordeiro filhos olhar. Da multidão enorme em Jerusalém cuidai, atentai que ao Cordeirinho vós não percais. E falei histórias dos heróis da fé, e ao Cordeiro filho olhai. Ao chegarmos lá, vi que algo aconteceu, muitos homens a gritar, e a ira se acendeu. Agarrei os meus dois filhos no furor da multidão, e ouvi gritar então: os crucificai. Tentamos ir embora, mas eu não consegui. Me forçaram a fazer um papel que eu nunca vi. Só pensei
então o que aconteceu? O primeiro pediu perdão, o povo não lhe deu. O outro violento, mas ele não pediu perdão. Ainda ouço a irada voz berrando a multidão. Alguém falou: é Jesus. Não posso acreditar. Ele mal parecia vivo, de tanto açoitarem. Sangue no seu corpo por tanta agressão, encharcando a cruz até cair no chão. Eu vi a sua luta e vi quando caiu, a cruz caindo sobre ele, com força lhe feriu. Num momento senti agonia, parecia faltar a luz, e um soldado ao olhar pra mim gritou: tu leve a cruz. Eu quis tentar resistir, mas sua voz me deu pavor. Ajoelhei pegando a cruz do Senhor, a coloquei no ombro com sangue a verter e manchando minha face, o sangue a escorrer. Nós fomos ao Gólgota, onde o crucificaram, e na cruz eu o ouvi orar: Pai, perdoa-os. Nunca vi tanto amor em alguém que já viveu. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Orou e então morreu. O tempo já não existia, vi tudo parar. Uma pequenina mão senti na minha segurar. Meu filho então chorando pela culpa que sentiu, disse: meu papai, perdoa-nos. O cordeiro nos fugiu. Meu papai que passou aqui, a nós teus filhos explicai. E nos braços os tomei, virei pra cruz e disse ao cordeiro: filhos, Queridos, eu penso que nessa noite, ao ouvirmos um pouquinho sobre a mensagem da cruz de Jesus, de um Jesus que exclama, que clama, que branda: Deus meu, por que me desamparaste? Que resposta nós vamos dar para esse Jesus nessa noite?
como lemos em Isaías 45, olhai para Ele, olhai para Jesus. A mensagem da cruz é a mensagem da salvação. Mas eu lembro que eu falei para vocês que são duas frases que eu gostaria de destacar que o Senhor falou na cruz. Tem várias frases que Ele disse, mas duas. E a mensagem que se aplica para nós também, a frase que se aplica para nós nessa noite é aquela que Ele diz para um dos condenados naquela cruz. Quando um zombava de Jesus e dizia, olha, salva-te a ti e a nós mesmos, se você é o Filho de Deus. E o outro diz, você não tem juízo, você não percebe que esse homem é justo? E ele vira para Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí a frase que Jesus diz para ele, ecoa nos dias de hoje para nós. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, não existe nenhuma condição do homem que possa resistir a esse amor de Jesus. Não existe nenhuma pessoa, por mais pecadora que seja, que não possa ouvir essa palavra de Jesus. Hoje mesmo você poderá estar comigo no paraíso. Não existe. Como eu disse para vocês, a justiça de Jesus, Ele nos resgatou, Ele que nos faz justos. Então, se você nessa noite está aqui de repente se sentindo não merecedora, não merecedor desse amor, talvez você olhe para a cruz de Cristo e sinta como uma dessas pessoas que não olham para Ele, que não está dando valor ao que Ele fez por você. Eu digo para você que ainda assim esse Jesus continua falando, eu quero que você esteja comigo, e no momento breve, no momento oportuno, você estará comigo, porque Jesus continua chamando e usando a mesma expressão, hoje mesmo. Você já parou para pensar se você tem realmente olhado para a cruz de Cristo como única e suficiente para ser a sua salvação? Você tem buscado realmente entender que esse amor de Jesus, que esse sacrifício de Jesus foi por você? Eu gostaria que você baixasse a sua cabeça para orar comigo nesse momento. E eu, sempre que eu vejo e ouço sobre a morte de Jesus, eu fico imaginando como é difícil dizer não para esse amor. Como é difícil ser indiferente a esse amor. Como é difícil não se quebrantar perante esse amor. Então eu convido você nessa noite a fazer uma oração aí no seu lugar. Feche os seus olhos, por favor, ore ao Senhor nesse momento. Eu gostaria que você agora orasse. E ao Cordeiro olhai. Que você possa nesse momento clamar a esse Cordeiro. Vamos ouvir uma música enquanto nós oramos. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia.
Amém. Gostaria de convidar você a orar comigo nessa noite. Hoje de manhã nós fizemos um momento de quebrantamento aqui. Nós oramos de joelhos por situações da nossa vida que nós entendemos que nós não temos respondido ao Senhor. O Senhor quebrantou alguns corações para entender o chamado do Senhor. E Deus me incomodou nessa noite para nós orarmos pelo nosso amor por Jesus. Muitas das vezes a gente ora por uma necessidade nossa. Nesses dias então, como temos precisado de tantas coisas, né? Como tem faltado algumas coisas na nossa vida. Como a gente vem à igreja e vem ao altar muitas das vezes para pedir para Deus nos dar alguma coisa, tipo paz na família, paz no emprego, resolver umas questões nossas, e a gente vai se esquecendo de amar Jesus, vai se esquecendo da cruz, vai se esquecendo do sacrifício de Jesus, do amor de Jesus. Então eu gostaria de apelar, de clamar ao Senhor pela sua vida nessa noite, mas que você coloque diante de Deus o seu amor por Jesus nessa noite, que você pense em amar a Jesus nessa noite, esse Jesus que morreu na cruz, esse Jesus que disse: Deus meu, está difícil, eu estou sofrendo por essas pessoas. Você quer nessa noite então dizer: Senhor Jesus, nessa noite eu entendo que eu não tenho te amado como o Senhor merece, eu entendo que eu não tenho dedicado a minha vida ao Senhor. Eu convido você então a vir de novo. Nós vamos orar de joelhos aqui de novo, como fizemos de manhã. É um desafio que eu faço para você nessa noite, de amar mais a Jesus, de dizer para Jesus que você entende que o que Ele fez foi por você. Talvez você está distante de Jesus, talvez você está cada vez mais distante de Jesus, sendo sufocado por tudo nesse mundo. Eu convido você então a se humilhar diante de Jesus agora e dizer para Ele em oração: Senhor Jesus, eu quero dedicar e me derramar aos seus pés e dizer que eu quero te amar, eu quero viver para o Senhor e eu quero dedicar a minha vida para o Senhor. Quem é a primeira pessoa que vai poder estar vindo aqui agora orar e dedicar nessa noite o seu amor, a sua devoção, o seu zelo, como resposta de quem entende o que Ele tem feito pela sua vida? Eu convido você a sair do seu lugar. Vamos ficar de pé, toda a igreja, vamos ficar de pé. Quem mais entende que precisa? Você que nessa noite nos ouve, que talvez não aceitou Jesus como seu Salvador ainda, talvez você tenha dúvidas da sua salvação. Eu quero dizer para você que você foi convidado nessa noite a olhar para Jesus, olhar para a cruz de Cristo, e de que você vai dizer: não, Senhor, eu entendo que o Senhor assumiu a minha condição de pecador, eu entendo que eu não mereço, mas o Senhor fez a obra por mim. Eu quero convidar você nessa noite que tem dúvidas, que está relutando, que não sabe se Jesus te salvou. Nessa noite, diga para Jesus: eu olho para a tua cruz, Jesus, porque o Senhor me salvou. Vamos orar. Quem mais? Em nome de Jesus, quem mais? Não tenha dúvidas, querido. Não tenha dúvidas. Jesus te amou ao morrer na cruz. Se você está em dúvida, é a hora de você dizer: Jesus, eu te amo. E a Bíblia diz: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que não se envergonhar, eu não me envergonharei. Tem alguém que está com vergonha? Tem alguém que está relutando porque tem timidez? Eu repreendo a timidez em nome de Jesus e digo: venha, venha em nome de Jesus. Vamos orar. Pode vir em nome de Jesus. Não fica olhando para as pessoas que estão do seu lado, não. Não fica, não. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus, nós te louvamos nessa noite, Pai. Bendizemos o teu nome pela tua grandeza, Deus, porque o Senhor permitiu que o teu único filho morresse por nós. Ó Deus, como nós amamos os nossos filhos, Senhor. Como eu entendo quão difícil foi o Senhor conceder essa tão grandiosa graça por nós. Mas nós dizemos sim para a graça do Senhor Jesus. Nós dizemos sim para a cruz do Senhor Jesus. E todos nós que estamos aqui de joelhos e os que estão em pé orando no banco, estão dizendo: Senhor, nós reconhecemos que fomos salvos pelo teu amor. E nós nos comprometemos, Deus, em amar a Jesus cada dia mais, em vencer as nossas dificuldades, em dizer que nós o amamos, Deus, que Jesus não morreu em vão, que Jesus não sofreu em vão,
Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvou. Muito obrigado porque o Senhor nos perdoou. Muito obrigado porque o Senhor renovou as nossas forças, Senhor. Obrigado por cada pessoa que teve coragem nessa noite, de que não olhou para o lado, não tem vergonha de dizer o quanto te ama. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, queridos. Mantenha. Já estou crucificado, declare isso, com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Glória a Deus, amém? Pode dar um glória a Deus? Amém. Que Deus abençoe você, querido.